Então, essa daqui também tem o mesma lógica da regra do produto, que já não era intuitiva, e a regra do quociente mantém a mesma ideia de ser totalmente intuitiva também, tá? Mas vamos tentar fazer a conta aqui e mostrar que pela definição de limite a propriedade é satisfeita. Vamos lá. Então vamos continuar fazendo a mesma estratégia aqui do artifício de chamar de fzão a divisão, tá bom? Aqui um detalhe, né, antes de eu começar, é que essa função g ela tem que ser diferente de zero, tá bom? Tá? G de x diferente de zero, para evitar que tenha divisão por zero, tá? Já tinha comentado isso lá no início, né? Mas é bom sempre deixar claro para evitar possíveis erros, tá bom? Ou possíveis dúvidas também. Beleza, então eu chamei de fzão a divisão entre as duas funções de fg, tá bom? E aí, usando a definição de limite, fica assim para o fzão. E então vamos ver como é que a gente continua a partir daí. Limite de h tendendo a zero. Aí aqui vai ficar f de x mais h dividido por g de x mais h menos, aí o fzão de x é o f de x dividido por g de x, tudo isso dividido por h. Tá? Olha, já ficou uma cara bem diferente aqui, tá? Não tem muito o que fugir, né? Olhando para isso aqui, a única ideia que dá é justamente fazer essa soma de frações aí, tá? Então vamos lá, limite com h tendendo a zero. Vamos fazer isso, mas primeiro vamos analisar separada essa propriedade aí. Uma propriedade de fração, né? Pra gente não errar, né? Para que vocês não errem, para que vocês entendam tudo que está acontecendo. A conta que eu estou fazendo lá é essa aqui. A sobre B menos C sobre D. Tá? O ideal aqui, quando aparece esse tipo, que são todos diferentes, a gente calcula o MMC, tá bom? Que seria B vezes D. Aí a gente pega esse denominador aqui, aí a gente vem para cá. Divide por esse, depois a gente vai multiplicar pelo de cima. Aí daria B vezes D dividido por B, vai dar só D, aí, vezes A, AD. Menos, esse menos daqui, tá? Aí depois de B vezes D dividido por D vai dar só o B, vezes C, B, C, tá? Então essa aqui é a fórmula. Mas é assim, eu vou fazer uma outra explicação de como faz essa conta aqui, só para que fique mais claro, né? Eu gosto de ver essa conta dessa forma. Ó. Então, para eu fazer uma subtração ou soma de frações, eu não posso fazer se o denominador for diferente, tem que ser igual. Então, para o denominador ser igual, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo denominador para as duas, ó. Para as duas eu tenho que fazer isso. Só que o mesmo denominador para as duas só vai funcionar se aqui eu tiver o BD e aqui tiver o BD, ó. Só que aqui eu já tenho o A e o B. Se eu quiser fazer aparecer o D aqui, por exemplo, eu tenho que multiplicar o D aqui em cima também. Porque D dividido por D é 1, então tá o mesmo cara. Mas aparecer esse cara aqui. Nesse segundo termo eu tenho C sobre D. E aí para ficar igual, ó, ficar o mesmo denominador, eu tenho que multiplicar aqui embaixo por B. Só que se eu multiplicar embaixo por B também, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por B. Porque B dividido por B é 1 e vai dar só CD. Beleza? Aí agora eu posso subtrair, né? Porque os denominadores são iguais, são BD, né? A ordem está trocada, é a mesma coisa. E aí em cima eu faço a subtração normalmente. AD menos CB ou BC. Olha como deu a mesma coisa. Tá? Para mim é mais intuitivo pensar dessa forma, tá? Mas se você já sabe a fórmula aqui, fica só mesmo
como uma discussão aí, tá? Beleza, vamos voltar lá e vamos fazer isso, vamos aplicar isso aqui. Então vai ficar, vou botar aqui, vai ficar g de x vezes g de x mais h, tá? Que é o produto dos dois. Aí aqui em cima vai ficar f de x mais h vezes g de x menos f de x vezes g de x mais h. Tá bom? Aí tudo isso aqui multiplicado por 1 sobre h, tá bom? Eu vou aproveitar que eu já estou fazendo aqui as propriedades de fração e vou pegar esse h que está no denominador e vou fazer uma divisão de fração, que aí eu conservo a função de cima, né? Eu conservo a fração que está em cima e multiplico pelo inverso da fração que está embaixo, tá? Pela função que está no denominador. Beleza? Então, agora apareceu isso aqui, ó. Que eu vou dar mais uma organizada aí, só para ficar mais claro as ideias do que eu vou fazer a partir de agora. O que eu vou fazer basicamente é trocar esse g de x vezes g de x mais h, colocar aqui para fora e colocar esse h aqui para dentro. Tá? E por que eu fiz isso? Para ficar mais claro de que agora em diante, esse cara aqui, a gente não vai mais mexer com ele, tá bom? Não tem mais o que fazer com ele. Mas aqui dentro, ó, nesse numerador aqui, tem o que a gente fazer. E eu fiz questão de trazer também o h para cá, para a gente ver que aqui é que vai aparecer as relações das derivadas. O f de x mais h menos f de x dividido por h e assim por diante, tá bom? Tá? E para fazer aparecer, a gente tem que usar a mesma ideia que a gente usou lá na regra de Leibniz, tá? Lá na regra do produto, de somar e subtrair os termos que vão me ajudar a fazer aparecer essa relação. Tá? E aqui, ó, o primeiro caso que a gente vai fazer, ó, eu tenho f de x mais h vezes g. Então, o termo que eu deveria usar aqui para aparecer o resto seria justamente o seguinte. Antes de eu colocar, vou copiar aqui. Tá? Pensa aí primeiro, qual seria o termo que você colocaria aqui para aparecer o f de x mais h menos f de x? Aí você poderia olhar, ah, professor, mas já tem um menos f de x aqui. Só que aqui não dá para utilizar essa informação, porque esse primeiro cara eu estou multiplicando por g de x e o segundo por g de x mais h. Então não tem como colocar em evidência. Mas daí sai a ideia, que vai ficar um cara bem parecido com esse, ó. Vai ser o menos f de x, né? Para eu poder, quando colocar em evidência, aparecer. Só que para eu colocar em evidência, o segundo termo tem que ser também o g de x. Aí, ó, eu vou colocar o g de x em evidência, vai ficar f de x mais h menos f de x, tá? Só que, de novo, se eu subtrair essa quantidade, não posso simplesmente deixar assim, né? Eu tenho que somar a mesma quantidade. Então, vai ficar mais f de x g de x. Tá bom? Aí, ó, lembra, ainda falta eu colocar esse último termo aqui, que é menos f de x g de x mais h. Tá bom? Aí fecho parêntese. Tudo isso multiplicado por 1 sobre g de x vezes g de x mais h, tá? E todo mundo aqui também, todo mundo que está aqui dentro, está sendo dividido por h. Beleza? Aí sim, agora a gente vai poder usar nossas ideias aqui, botar o g de x em evidência e com calma a gente vai olhar esses outros dois aqui para ver quem vai ficar em evidência. Vamos lá.
Continuando, vai ficar o limite com h tendendo a zero. Aí eu vou começar a fazer, tá? Botar o g de x em evidência. Aqui eu vou botar um colchete, né, para ficar mais elegante. G de x. Aí ficou f de x mais h menos f de x. Tudo isso dividido por h. Percebe também que eu já estou quebrando aqui, ó, as frações, tá? Quebrei o primeiro h aqui para já ir me ajudando. Vamos olhar os segundos termos agora para ver quem vai ficar em evidência dos dois. Quem é que aparece? É o f de x, né? Tem o f de x aqui e f de x aqui. Então, o f de x é quem eu vou colocar em evidência. Só que percebe o seguinte. Se eu colocar na ordem que está aqui, ó, o g de x ele está negativo. E o g de x está positivo. Então, vai ficar a derivada de g com sinal trocado. O que eu não quero. Se a gente não quer isso, apareceu isso lá quando a gente fez também a derivada da diferença, né? Que a gente fez, multiplicou por menos 1. Então, o f aqui ele está positivo. Só que para eu trocar o sinal, é como se eu estivesse multiplicando por menos 1. Então, se eu multiplicar por menos 1 tudo, o f de x que está positivo aqui ele vai ficar negativo. E aí sim, lá dentro vai ficar com sinal trocado. Então, vai ficar o g de x mais h menos, né, que vai trocar o sinal, g de x. Tá? Fecha aqui, fecha o colchete. Todo mundo aqui dividido por h. Né? Aí você pode fazer agora, ó, a distributiva aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá e ver se volta aqui para cima, que você vai ver que vai voltar, tá bom? Beleza. Não podemos esquecer aqui o finalzinho, né? Que senão nossa conta não vai dar certo. 1 dividido por g de x vezes g de x mais h. Beleza? Aí agora não tem mais contas para fazer. Agora aqui o que a gente vai fazer é distribuir o nosso limite em toda essa equação aí, tá bom? Que já é uma propriedade de limite e continuar aplicando as propriedades de limite em seguida. Então vai ficar o limite de quando h tende a zero, tá? Eu vou colocar esse aqui entre colchetes, tá bom? Vezes g de x vezes f de x mais h menos f de x sobre h. Primeiro limite, aí aqui menos o limite com h tendendo a zero de f de x vezes g de x mais h menos g de x sobre h. A gente fecha o parêntese, fecha o colchete. E aqui no final também eu vou aplicar o limite, tá bom? Vou colocar aqui entre parênteses. Limite com h tendendo a zero. O limite de 1 sobre g de x vezes g de x mais h. Bom, fecha. Pronto, agora eu apliquei limite em tudo e vamos lá calcular os limites aqui dessa linha aqui, tá? Tá ficando interessante. Vê assim, né? O problema, ele aumentou no tanto que a gente escreve, mas ele tá bem mais simples agora, tá bom? Porque agora é só aplicar as propriedades de limite que a gente vai chegar nos resultados. Então, nem sempre quando está aumentando quer dizer que está piorando, tá? Justamente o contrário aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, de novo, é propriedade de limite, limite do produto. Então, vou ter que separar mais aqui, não tem jeito. Vai ficar limite de g de x
quando h tende a zero. Pessoal, eu poderia já aplicar aqui o limite nas duas? Poderia, né? Só que, como aqui é uma explicação, o objetivo não é simplesmente resolver o exercício, é que vocês entendam e vocês aprendam claramente, então eu faço questão de fazer com o máximo de detalhes possível, tá bom? Então aqui o que eu estou fazendo é aplicando o limite do produto de novo, né? Então vou calcular o limite da função g de x vezes o limite, esse segundo limite aqui que vai dar a derivada, tá? É claro, aí professor, na prova eu tenho que fazer assim? Eu acredito que não, mas se na prova tiver especificando de que você tem que calcular, fazer a demonstração detalhadamente, aí eu acredito que sim já. Mas se eles não for tão rigoroso, não precisa, tá? F de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Mas o principal motivo aí é que se tiver agoniando alguém de eu não resolver logo e escrevendo, de eu não resolver logo tudo, botar só a resposta, é porque aqui o objetivo do canal é explicar, né? Então, se eu pular esses passos, eu não vou estar explicando da maneira mais detalhada possível, tá bom? Então vamos lá. Aqui de novo, ó, vou aplicar o limite de um produto, tá? Do produto de duas funções. Então vai ficar o limite de f de x quando h tende a zero vezes o limite de quando h tende a zero de g de x mais h menos g de x sobre h. Tá bom? De novo, se você não estiver entendendo alguma das propriedades de limites, dá uma olhada no material aí, que tem todas, tá bom? Aí aqui fez colchete. Aí esse limite aqui eu já consigo calcular, tá? Aí a mesma ideia, a gente usa a ideia de que a função g é uma função contínua e de que também ela é diferente de zero no g de x, tá bom? Então isso aqui vai ficar 1 sobre g de x vezes g de x, tá bom? Aplicando o limite aqui. Beleza, vamos voltar lá para calcular o resto dos limites. Calculamos um, agora a gente vai calcular os outros. Então, o primeiro aqui, ó, aqui como o limite é de h e o g não tem nenhum h aí dentro, vai dar o próprio g de x, tá? Esse segundo limite aqui, ó, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, é a derivada, né? Derivada da função f. Então vem aqui. Esse sinal de menos, vou colocar aqui. Vamos olhando. Aqui, o limite de f de x também, né? Aqui, o h está tendendo a zero, o meu f de x não tem nada a ver com esse h. O limite de uma constante é a própria constante. Então, vem aqui o f de x. O próximo, esse limite aqui, o limite de g de x mais h menos g de x sobre h quando h tende a zero, é a derivada, né, da função g. Então eu venho aqui e coloco o g', tá? Lembrando que tudo isso aqui é um produto, né? Eles estão multiplicando com alguém, tá? Até tem o colchete, então vou colocar o colchete aqui. Vezes, que é o cara que está lá multiplicando lá no finalzinho, ó, que é 1 sobre g de x vezes g de x. Que quando eu trouxer para cá, eu já vou fazer aquele produto lá. Então vai ficar 1 sobre g de x ao quadrado, tá bom? E aí, para ficar na notação mais próxima possível do que a gente utiliza, a propriedade, eu vou escrever aqui, ó, g de x vezes f' de x menos f de x vezes g' de x dividido por g ao quadrado de x. Beleza?
Essa aqui então é a nossa regra do quociente, tá bom? A derivada da divisão entre duas funções, é essa regra que a gente usa, é a mais trabalhosa, digamos assim, tá bom? Beleza? Uma coisa que é importante, ó, é aqui, ó, essa ordem aqui, tá? Você não pode errar essa ordem, tá? Se você errar a ordem aqui da propriedade, vai dar errado, tá? Aqui é muito importante que você não erre a ordem. Lá na regra de Leibniz ou na regra do produto, a ordem tanto faz porque é uma soma, né? Mas aqui, como é uma diferença, aqui importa a ordem, beleza? Então fica essa observação aí. Vamos voltar lá para cima. Ó, vamos olhar que deu a mesma coisa, ó. Tá? Só a ordem que ficou trocada. F' vezes G menos G' vezes F, ó. Tá? A ordem está trocada aqui no produto, tá? Não entre os dois, tá? O primeiro termo é justamente o F' vezes o G menos o G' vezes o F, tá bom? Beleza? Então, eram essas as propriedades aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal para ajudar aí. Deixa suas sugestões, deixa suas dúvidas, tá? Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa nos comentários aí, tá? Um grande abraço para todos e falou!